Olá, seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema: Riqueza com Propósito. Os princípios judaicos da prosperidade financeira. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo e interpretações. Em seguida, as reflexões sobre o tema. Capítulo 3. Caridade com Justiça. Tzedaká como pilar social. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 22, 9. No coração da ética judaica está um princípio profundo e transformador: Tzedaká. Diferente do conceito ocidental de caridade, geralmente ligado à compaixão emocional ou à benevolência voluntária, Tzedaká tem uma conotação de justiça, uma obrigação moral de repartir com equidade os recursos que Deus confiou a cada um. Tzedaká não é apenas doar, é fazer justiça com os bens que se possuem, distribuindo oportunidades e sustentando a dignidade alheia. É um dos segredos da prosperidade judaica. A riqueza só se perpetua quando serve a propósitos maiores do que o próprio ego. A caridade como um ato de justiça, não de pena. No judaísmo, acredita-se que o que uma pessoa possui não é exclusivamente dela, mas lhe foi confiado por Deus para ser canal de bênçãos na vida de outros. Por isso, ajudar quem precisa não é favor, é dever. O rabino Maimônides, século XII, um dos maiores sábios judeus, classificou a Tzedaká em 8 níveis. O mais elevado é aquele em que o doador ajuda alguém a se tornar independente. Por exemplo, por meio de um emprego, uma sociedade ou um empréstimo justo. Dar com propósito e critério. A generosidade judaica não é aleatória nem emocional. Ela é estratégica, estruturada e orientada à transformação. A prioridade não é apenas resolver necessidades imediatas, mas fortalecer a autonomia e a dignidade do outro. Exemplo prático. É comum em comunidades judaicas a criação de fundos de investimento social que apoiam pequenos negócios de membros em situação de vulnerabilidade. Em vez de apenas dar dinheiro, dá-se acesso à estrutura, conhecimento e rede de apoio. O ciclo virtuoso da prosperidade compartilhada. A sabedoria judaica entende que a prosperidade cresce quando circula. Quem é generoso com propósito cria uma rede de gratidão, respeito e suporte mútuo. Isso constrói comunidades fortes, coesas e resilientes. Provérbios 11:25 diz: quem é generoso, prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A abundância é sempre consequência de um fluxo contínuo de bênçãos, que não devem estagnar na mão de ninguém. Dar o que importa, na hora certa, da forma certa. A tradição judaica ensina que a inteligência na doação é tão importante quanto a doação em si. Vejamos a seguir. Dar em segredo preserva a honra do beneficiado. Dar antes de ser solicitado evita humilhações. Dar sem julgar promove a cura emocional de quem recebe. Tzedaká é um exercício de empatia, planejamento e intencionalidade. Empresas com Tzedaká, o poder da filantropia estratégica. A mentalidade judaica de prosperidade se estende aos negócios. Empresas e empreendedores judeus são estimulados a incluir a Tzedaká em seu planejamento financeiro. Não como ação de marketing, mas como missão. Caso real, muitas empresas judaicas separam um percentual fixo do lucro para doações a projetos educacionais, culturais e de apoio comunitário. Esse percentual é considerado não negociável e administrado com o mesmo rigor que qualquer outro investimento. Aplicações práticas. Defina uma porcentagem para doar mensalmente. Mesmo que pequena, seja constante. A consistência é mais poderosa que a quantidade. Escolha projetos ou pessoas com critérios. Apoie iniciativas que gerem impacto sustentável e que estejam alinhadas com seus valores. Seja discreto e respeitoso ao doar.
O valor espiritual da Tzedakah está na dignidade que preserva, não na exibição. Envolva sua empresa ou família na cultura de doação. A generosidade compartilhada une e fortalece os laços. Conclusão. A caridade com propósito, Tzedakah, é um dos pilares mais sólidos da prosperidade judaica. Ela rompe com o individualismo, fortalece o coletivo e conecta o sucesso pessoal a uma missão maior: corrigir injustiças e reparar o mundo com os recursos que temos nas mãos. Frase-chave: a riqueza não pertence a quem a acumula, mas a quem a distribui com sabedoria. Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente vai mergulhar num conceito judaico bem interessante: Tzedakah. Temos aqui um material que explora isso, sabe, comparando com caridade, justiça, e a fonte principal bate muito na tecla de que Tzedakah é diferente da caridade acidental, é mais uma obrigação moral. Tem até aquele provérbio, né? Provérbios 22,9. Quem é generoso será... Entendi. E essa é a ideia central que o texto que a gente leu reforça bastante, né? Que Tzedakah não é um ato voluntário, que vem da pena, da compaixão só. É um dever, quase como se os bens que a gente tem, na verdade, fossem confiados a nós, sabe? Por Deus, segundo essa visão. E a nossa parte é distribuir isso com justiça. Ajudar quem precisa não seria um favor, mas sim cumprir uma responsabilidade. Exatamente. E o fascinante aqui, eu acho, é como isso mexe na relação entre quem dá e quem recebe. Sai aquela ideia de, estou sendo bom fazendo um favor. E entra a ideia de restaurar um equilíbrio justo. O foco vai para a dignidade de quem recebe, sabe? E para a responsabilidade que é dos dois lados. A fonte até sugere que, por essa ótica, a riqueza só se justifica, só encontra sentido quando serve a algo maior, algo além do simples acúmulo, né? É mais administrar do que possuir. Nossa, que perspectiva diferente. E acho que um exemplo muito forte disso que o material traz é Maimônides, né? Aquele filósofo do século XII. Ele classificou a Tzedakah em 8 níveis. E o texto destaca o nível mais alto, o mais puro, digamos assim. Que não é só dar dinheiro, né? É o que mesmo? Ajudar a pessoa a se tornar autossuficiente. Isso é o ponto central, seja dando um emprego, formando uma sociedade, sabe? Ou até um empréstimo justo que a pessoa consiga pagar e se reerguer. Ah, sim. Então o foco é na solução de longo prazo. Exato. Não é só tampar o buraco na hora, é eliminar a necessidade futura. O objetivo final é a autonomia, a resiliência da pessoa. Isso mostra uma abordagem muito estratégica, né? É dar com propósito, com critério. Não é só emoção, é planejamento para transformar mesmo. E essa ideia de planejar, isso aparece nos exemplos práticos que a fonte menciona, como aqueles fundos de investimento social em comunidades judaicas, certo? Sim, perfeito. Esses fundos são um ótimo exemplo prático disso. Eles não dão só o dinheiro. Eles oferecem mentoria, estrutura, ajudam a conectar com outras pessoas, networking, né? O objetivo é capacitar mesmo pequenos negócios, indivíduos, para que eles andem com as próprias pernas. Entendi. E isso amarra direitinho com a ideia do Maimônides, né? É um investimento na autossuficiência. Se a gente olhar o quadro geral, é um sistema pensado para construir não só o indivíduo, mas a comunidade toda. Mais forte, mais autônomo. E aí entra uma das dicas práticas do texto. Escolher bem onde ajudar, né? Focar no impacto que dura. Faz todo sentido. E essa lógica de fortalecer todo mundo junto leva ao que a fonte chama de ciclo virtuoso da prosperidade compartilhada. Citando outro provérbio, o Provérbios 11.25, quem é generoso prospera, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A ideia parece ser que essa generosidade feita com intenção faz a prosperidade circular, crescer e todo mundo ganha. Pois é. E essa generosidade intencional, ela tem uma inteligência, um jeito certo de fazer, que a fonte também detalha bem. O como e o quando se ajuda são tão importantes quanto a ajuda em si, sabe? Como assim? Isso é outro nível que Maimônides valorizava muito. Ou dar antes mesmo que a pessoa precise pedir, para evitar a humilhação, né?
e dar sem ficar julgando a pessoa ou a situação dela. Isso levanta uma questão importante sobre como a forma da ajuda já demonstra o respeito pela outra pessoa. É um exercício constante de empatia, mas também de planejamento. Nossa, verdade. Então, o como a gente doa faz parte da justiça, do ato em si. E essa abordagem mais estratégica, focada na comunidade, isso aparece até no mundo dos negócios, pelo que o texto diz. Sim, sim. A fonte fala de empresas que colocam a Tzedakah na sua missão mesmo, sabe? Não é só marketing, não é só aquela responsabilidade social superficial. Cita exemplos de negócios que separam uma porcentagem fixa do lucro, tipo não negociável, para projetos na comunidade, e administram esse dinheiro com o mesmo rigor que cuidam dos outros investimentos. O foco é no impacto real, duradouro na comunidade, não só na imagem. Que aplicação interessante! Bom, o texto também dava outras dicas rápidas, né? Coisa como definir um percentual para doar sempre, quase um dízimo cívico, e envolver a família ou a equipe na empresa para criar essa cultura de doação. São todas práticas que reforçam essa ideia central. Tzedakah como um pilar de justiça, que sustenta tanto o indivíduo quanto a comunidade. Então, para a gente ir amarrando as pontas, o que tudo isso significa no fim? Acho que significa olhar para a generosidade não como algo extra, opcional, mas talvez como uma ferramenta essencial para a justiça social, para construir comunidades mais fortes, mais resilientes. É uma visão que conecta o nosso sucesso pessoal com uma responsabilidade maior, coletiva, quase uma missão de reparar o mundo. Tikkun Olam, acho que é outro conceito ligado a isso, né? Precisamente. Tem uma frase na fonte que resume bem essa essência. A riqueza não pertence a quem a acumula, mas a quem a distribui com sabedoria. É uma baita mudança de paradigma sobre o que é ter e para que serve ter, né? Com certeza. E com isso, fica aqui uma provocação final para a gente pensar. Como seria se a gente adotasse mais essa mentalidade de justiça distributiva, de Tzedakah, em vez de só pensar em caridade voluntária? Como isso poderia mudar o jeito que nós, como pessoas, como empresas, ou até nas políticas públicas, como a gente encararia o apoio mútuo e a distribuição de recursos no dia a dia? Fica aí para refletir.